Perfeito. Então, bom Bom dia, dia. pessoal. Eu Eliane sou... Ronaldo tá por aí também, ó. Não, tu vai encontrar muitos rostinhos aí, cada vez É, mais, né? muitos. Eu sou a Franciele Librelotos, estou diretora administrativa aqui da UniCFC. A UniCFC é uma empresa que existe desde 2018. É uma empresa que foi iniciada, né, por 29 proprietários de centros de formação de condutores aqui do Rio Grande do Sul. E um dos grandes valores da Uni é exatamente o fortalecimento dos CFCs. Então, todos os nossos produtos, todas as nossas soluções e a forma como a gente trabalha é sempre pensando como o CFC pode sair fortalecido, como ele pode prestar um serviço de qualidade. E faz muito tempo que a gente já vem querendo disponibilizar algo para os nossos clientes que possa também servir como um desenvolvimento da equipe, do proprietário da empresa, um desenvolvimento para que ele faça ainda melhor o trabalho e para que ele tenha mais resultado com o seu trabalho. E isso a gente sempre percebeu, né, que era um trabalho que precisava ser executado. E neste ano, eu atrás já estava me incomodando assim, a gente queria mudar a forma de vendas aqui da Uni. Eu queria também transformar a forma que nós vendíamos no meu CFC, que é o CFC Taquari, que fica no interior do Rio Grande do Sul. E eu conheci o Leonardo, né? Conheci em um desses eventos que ele estava ensinando e treinando sobre método de venda. Nesse momento, gente, o Leonardo, ele ativou, né, uma mudança na forma em que eu via o meu processo interno de venda. E eu venho aí de um CFC que fica no município de 27 mil habitantes. É uma cidade pequena. Nós somos o único CFC da cidade. E a gente achava, dentro de uma zona de conforto, né, que nós não podíamos crescer. E aí, conhecendo melhor o Leonardo, eu fui vendo os clientes dele participando dos eventos também, né? E aí eu vi que simplesmente nós não tínhamos um método de venda na nossa empresa. A gente ficava numa zona de conforto, atrás do balcão, esperando os clientes virem e reclamando no final do mês, olha, esse mês o mês foi fraco, né? Então, e a parte mais difícil foi convencer. Não foi muito difícil, né, Leonardo? Foi tipo um dia, né? Foi convencer as minhas sócias de que a gente precisava de um método de venda quando a gente era único na cidade. Quer dizer, quem queria fazer habilitação iria para o nosso balcão. E o grande aprendizado que eu tive aqui é que, na verdade, venda é processo, é método, é treinamento, é esforço. E esse é um trabalho que a gente precisa valorizar dentro da nossa empresa, porque não adianta a gente dizer só que os CFCs são um centro educacional, né? São escolas de trânsito, quando a gente não tem rentabilidade para manter qualidade dentro da nossa empresa. Então, a parte comercial, o desenvolvimento de uma arte comercial dentro do CFC é sim um fator muito importante para que a gente possa manter uma qualidade de ensino. E foi incrível o que o Leonardo dizia nas apresentações e nos treinamentos dele, eu pude ver na prática. E aí, a partir dali, eu pensei, né, isso precisa vir, não pode ser só o meu CFC que tem esse tipo de treinamento, né? Isso precisa, os nossos clientes precisam entender esse método de venda. E aí, conversando com o Leonardo é um cara maravilhoso, muito bacana, assim, uma pessoa muito aberta, vocês vão conhecer ele. E a gente pensou no programa CFC Lucrativo, que é um programa que nós desenvolvemos em um formato completamente gratuito para quem é cliente da Uni. Nós vamos estipular algumas metas para que os nossos CFCs mostrem um esforço para estar dentro do CFC lucrativo, né? Para ter acesso a tudo que a gente vai apresentar, mas é transformador quando a gente tem um comprometimento interno da equipe em treinamento
né? Um comprometimento aqui, principalmente do proprietário da empresa, em querer um resultado, né? Ele simplesmente transforma. E aí, o que eu aprendi aqui, e o que eu acho que no decorrer do programa vocês também vão aprender, é que venda é processo, é técnica, é esforço. Não é a gente ficar esperando, né, no balcão o movimento. É um esforço e ele energiza, né? Que a partir do momento que a gente começa a entrar nele, nesse processo e ver resultado, é simplesmente incrível o retorno que a gente tem, né? Ele vai, é uma autoestimulação, porque a gente vai vendo em números o nosso resultado sendo feito. E isso é muito bacana, isso é incrível. Então, eu vou dizer para vocês o que que vai compor dentro do programa CFC lucrativo, que os clientes da UniCFC, seja clientes do EAD, na verdade é um programa que vai ser vinculado a clientes que têm a plataforma EAD da Uni, né? Então isso abrange todo o Brasil, porque o EAD a gente vende para todo o Brasil. Mas vai impactar também a primeira habilitação, vai impactar toda a equipe do CFC, né? Não tem como não impactar. Método é método, independente do que a gente estiver vendendo. Então, eu vou apresentar para vocês a proposta do programa CFC Lucrativo, clientes do EAD, né? Clientes que trabalham exclusivamente com a nossa plataforma de EAD têm acesso ilimitado, e totalmente gratuito dessa mentoria que o meu CFC pagou, né? Claro que é uma mentoria que o Leonardo dá individualizado, nosso projeto aqui é diferenciado, mas vamos ter resultado, porque a equipe da Uni aqui está comprometida também para que todo mundo tenha um resultado incrível. E a gente adicionou ainda alguns elementos aqui da Uni, né, da nossa equipe de tecnologia, para deixar o programa também uma conversão fácil para vocês, né, uma conversão que vocês consigam ter ferramentas para vender mais, né, e melhor. Então, o programa CFC lucrativo, ele vai começar com um e-commerce, com meio de pagamento já incluído. O que que é? É uma página, quem não tem ainda, quem não vende EAD, por exemplo, direto no seu site, de forma online, vai ter acesso de forma gratuita pela UniCFC, uma página, um e-commerce, com todos os cursos disponíveis, todos os cursos EAD disponíveis, né, homologados. Então, a gente tem pelo menos 13 cursos aí, cargas perigosas, escolar, emergência, reciclagem. Agora fomos homologados também em motofrete, mototáxi, porém os Detrans ainda não estão organizados, né? Porque nós temos uma parte teórica e prática, ainda estamos aguardando o Detran se posicionar em relação a isso, mas nós temos aí diversos cursos, pelo menos 13 cursos, que vocês vão conseguir vender de forma online. E isso é uma facilidade, né, para a parte de venda de vocês. Nós vamos ter a mentoria online de acompanhamento em grupo. Toda quarta-feira, 19 horas lá, né, Leonardo? É 19 horas, exato. 19 Perfeito. horas. É que o Leonardo tem um fuso aqui. Leonardo, 19 horas, horário de Brasília, né? Isso, Leonardo. exatamente. Para mim é às 18, para mim é às 18. Isso. Então, toda quarta-feira, 19 horas, nós vamos ter a mentoria online. O que que nessa mentoria online, nós vamos reforçar a técnica de ensino de vocês e nós vamos também acompanhar os números. Então, vocês vão ter que, toda quarta-feira, ter um acompanhamento do quanto venderam durante a semana. É necessário, não é só implantar o método, a gente precisa acompanhar as métricas da empresa, tá? Então, toda quarta-feira, 19 horas, um encontro em grupo. Nós vamos liberar também para todo mundo que estiver participando do programa um curso gravado. O Leonardo gravou o curso incrível, disponível na plataforma do Unicef CEAD, para que a equipe interna assista. E aí é incrível. O Leonardo vai falar um pouquinho também sobre o que a gente apresentou, mas o Leonardo ele passa até script, ele passa como
como a atendente, né? Como a pessoa, no meu CFC, no primeiro mês eu tive 60% de aumento de vendas e a minha diretora de ensino ficou focada, ficou sendo treinada. A partir do segundo mês, eu já contratei uma pessoa exclusiva para a área comercial. Então, hoje eu nem falo que é a minha atendente, na verdade, ela é uma assessora em vendas, né? Uma assistente em vendas. Não lembro o cargo que eu coloquei dela, na verdade, mas é uma pessoa exclusivamente. Então, primeira habilitação no meu CFC hoje já vai para uma salinha lateral e é ela. As pessoas estão chegando no CFC e estão perguntando sobre a Letícia, que é a nossa funcionária que é dedicada exclusivamente para vendas. Então, esse treinamento da equipe, que pode ser para qualquer funcionário, né, para qualquer colaborador do CFC, porque isso eu tenho reforçado aqui na Uni também. Vendas é muito importante para estar só na equipe comercial. Todo mundo tem que falar sobre vendas, todos os instrutores precisam saber o que é. A gente se vende o tempo todo, a gente vende a nossa imagem, a gente vende o que a gente fala, a nossa autoridade é o tempo todo, né? Então, é um assunto que, se puder treinar o maior número de pessoas, seria excelente, né? E a cereja do bolo, o Leonardo nem sabe sobre isso, mas é um material de apoio com o EA. O que que seria isso, gente? Nós temos uma dificuldade muito grande na hora de vender EAD. Quando é um atendente novo, eu quero conduzir tora de madeira, né? Quero transportar gás. Que tipo de curso eu tenho que fazer? Aqui a atendente vai fazer a pergunta, como se fosse o Google, né? Vai fazer a pergunta ali para o nosso assessor aqui em inteligência artificial, que a gente treinou com informações internas sobre curso em EAD e vai tirar suas dúvidas. Então, quantos anos eu preciso ter? Infrações? Que tipo de curso eu preciso? Qual é? Tudo isso a atendente vai conseguir tirar suas dúvidas com material de apoio, né? Com essa consulta online com inteligência artificial. E aí, claro, pode validar com vocês, mas a gente treinou a IA para que ela responda essas dúvidas mais comuns. Então, gente, o programa CFC Lucrativo hoje é o início dele. Todo domingo, 9 horas, nós vamos ter uma reunião aberta a quem quiser participar, né, Leonardo? Leonardo topou. Vambora, vambora. Tá tudo certo, ele topou, tá, Tá tá tudo ótimo. certo. Agora não dá para voltar atrás. Então, todo domingo, 9 horas, a gente vai ter esse encontro vocês podem chamar quem vocês quiserem, tá? Mas quarta-feira é acompanhamento para cliente, né, que acessou o programa e a gente vai monitorar as métricas, tá? Então, vai monitorar a evolução dos nossos clientes, né, no decorrer. E aí, gente, nós vamos ter meta porque não existe equipe comercial, não existe trabalho comercial sem meta. E aí, eu vou deixar para o Leonardo primeiro se apresentar e no final falar um pouquinho sobre isso. Pode ser, Leonardo? Ficou faltando alguma informação? Tá tudo certo, Fran. Tá maravilhoso. Agora é só a gente explicar um pouquinho em relação ao programa, como vai funcionar. Explicar um pouquinho quem eu sou, da onde eu vim, né, para o pessoal até entender um pouquinho mais. E no final aqui eu vou estar compartilhando aqui em relação às nossas metas aqui com o pessoal também. Deixa eu só Perfeito. compartilhar. Então, Léo, é tudo contigo. Obrigada por ter topado esse convite, né, da Uni. É um prazer estar contigo. Acompanho teu trabalho, vi teu resultado no meu CFC, Maravilhoso. conheço teus clientes também. E se a gente está trazendo aqui para os nossos, né, e validando, é porque a gente sabe o quanto tu é bom e o quanto tu transforma mesmo a equipe comercial. Obrigada por ter topado, tá? Que Agora é maravilhoso, minha amiga. Tamo junto. É um prazer enorme aí, tá aí contigo aí nesse processo. Queria entender, tá todo mundo conseguindo ver a minha tela? Tá ok? Ou não? Tá ok aí. sim, tá ok. Sim, Tô tá conseguindo ver ok. a minha tela? Programa Autoescola Lucrativa. Sim, Eu Perfeito. tô, eu tô perguntando aqui, pessoal, porque normalmente eu uso bastante o Meet. Então, aqui o Zoom, ele é uma pequena novidade para mim. Tá? Então, tá bom então. Vamos lá então.
Pessoal, só para vocês entenderem aqui, como a Fran já falou aí, me chamo Leonardo, já estou no mercado de autoescola aí já estou entre seis anos e meio a 7 anos, tá? Trabalhando somente com o mercado de autoescolas. Já já eu vou explicar um pouquinho para vocês aí como que eu entrei nesse mundo aqui, tá? Mas o autoescola lucrativa nada mais é do que uma metodologia, um acelerador comercial com foco total em autoescolas. Por que eu quis trazer um acelerador comercial com foco total no segmento de CFCs? Por uma coisa só. Depois que eu comecei a entrar mais dentro do segmento, fazer um estudo aí a nível nacional, eu descobri uma coisa. Apenas 5% das autoescolas no Brasil inteiro tem um processo de vendas dentro da autoescola. Apenas 5%. Quando a gente para analisar, gente, vamos lá. Hoje, vocês que estão no segmento de autoescola aí, em alguns estados aí, vocês viram que 2016 até 2022, o segmento de autoescola cresceu a concorrência de um nível absurdo. É ou não é? Principalmente aí nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, cresceu um pouquinho também. Quando a gente pega ali Minas Gerais, algumas regiões no Nordeste, o número de autoescolas subiu muito. E o que acontece? O nível de concorrência também subiu. E a única forma de você se diferenciar hoje no mercado de uma concorrência é sabendo vender. É sabendo demonstrar o verdadeiro valor da sua autoescola. O cara que não sabe vender hoje, só resta uma opção para ele: preço baixo. Abaixar preço para entrar na concorrência, para poder concorrer ali no mercado em si. E vocês sabem que o segmento de autoescola em si é um segmento onde o custo operacional é gigantesco. É ou não é? Quanto mais você abaixa o preço da sua autoescola, mais a sua margem vai apertando, a sua margem vai apertando, a sua qualidade vai diminuindo, chega um momento que fica quase inviável você manter uma autoescola hoje. É ou não é? Eu sempre falo aqui para os nossos parceiros que é mais ou menos assim, ó. Hoje, qual que é o principal problema das autoescolas a nível nacional que impede ela de chegar ao próximo nível, tanto de faturamento, tanto de reconhecimento, tanto de qualidade? O que impede as autoescolas hoje de chegar a um próximo nível? Vocês sabem me dizer aqui? Alguém gostaria de comentar? O que impede as autoescolas hoje de chegar a um próximo nível é não saber vender. E eu vou explicar para vocês aqui. O não saber vender acarreta todos os outros problemas da autoescola. Quando você vende com preço baixo, um exemplo, vender a preço baixo é sinal de sobreviver. Porque se você realmente soubesse vender, você não precisaria estar baixando o preço para você captar mais alunos. Então, a única forma que você achou de captar mais alunos é abaixando o preço. Com a mesma quantidade de alunos que você tem hoje, com preço baixo, o seu lucro vai lá embaixo. O seu lucro indo lá embaixo, você vive somente de giro. Vivendo somente de giro, você não consegue investir na sua autoescola. Não investir na sua autoescola, fica difícil você contratar, fica difícil você crescer frota e fica naquele negócio, daquele looping infinito ali de você tentando ali sobreviver mês a mês. Alguém aqui passa por uma situação assim hoje? Alguém que passa por uma situação parecida com isso hoje? Não? Tá todo mundo vendendo bem? Tá todo mundo regaçando aqui? Se sim, agora é só escalar. Não, as Eu estou vendas fazendo. caíram bastante. Exatamente. Eu estou fazendo essa pergunta aqui, pessoal, por quê? A maioria das autoescolas que me procuram aqui hoje é porque está numa situação parecida. Essa é uma das maiores reclamações que eu vejo aqui das autoescolas a nível nacional. Ela chegar em mim e falar assim, ó, Léo, o negócio é o seguinte, eu tô somente pagando conta aqui dentro da minha autoescola.
Há muito tempo, já tem ano que eu não vejo lucro aqui dentro da minha autoescola. E quando a gente para fazer uma análise no geral, no segmento em si, é porque não está sabendo vender o próprio serviço. Ah, mas a concorrência é desleal, aquela coisa toda, e o mercado está todo prostituído, e é o governo, é o povo que está sem dinheiro. Não existe isso, gente. Não existe isso. Não teve nenhuma autoescola que eu atendi até hoje que teve um bom processo de vendas. Todo mundo aqui que está dentro da autoescola lucrativa hoje, eles têm uma particularidade. Eles têm uma particularidade. Ali na região deles, eles vendem um preço mais alto. E normalmente são as autoescolas que vendem mais. Essas são as particularidades que normalmente a gente tem aqui. Então, o programa Autoescola Lucrativa ele vem exatamente com esse intuito. É ajudar a montar um comercial de alta performance dentro da autoescola, aonde a autoescola em si consiga vender mais, com o melhor preço, sem precisar. Ó, sim, precisamos nos atualizar. Maravilha, Sandra. Vender mais com o melhor preço, aonde você consiga ali aumentar o lucro da autoescola de forma saudável, tá? Então, só para vocês conhecerem um pouquinho mais aqui. O slide aí passou para vocês, tá? Ok? Maravilhoso. Então, tá bom. O programa Autoescola Lucrativa hoje, ele em 2025, ele fez cinco anos, tá? No segmento de autoescolas, eu estou desde 2018. Eu tenho autoescola na família, só para vocês entenderem por que eu entrei nesse segmento em si. Por que eu entrei de cabeça nesse segmento, só para vocês entenderem um pouquinho. Em 2018, eu decidi seguir carreira solo. Já fui gestor comercial de alguns grandes grupos, como o Grupo Aegea, como o Grupo Ortobon. Falei, cansei do CLT. E agora, como eu já tenho uma experiência boa em vendas, já cheguei de coordenar mais de 80 equipes de vendas simultâneas, agora eu vou ajudar empresas a montar equipe comercial, a montar equipe de venda, processos de vendas dentro da empresa, que eu via que era uma grande dor do mercado hoje. E foi aí que eu comecei um processo dentro dessa autoescola familiar. E acabou dando um resultado muito bom. E desse resultado aí, eu comecei a divulgar o meu trabalho dentro daqueles grupos de autoescolas, que tem grupo de autoescolas do estado inteiro ali. E acabou que de uma autoescola eu fui para outra, eu fui para outra, eu fui para outra. Quando eu vi, eu estava atendendo só o segmento em si. 2020, veio pandemia, as autoescolas fecharam tudo. Eu comecei a atender os meus parceiros de forma completamente online. Aí surgiu uma oportunidade de atender um parceiro em Goiás e outro em São Paulo. Foi aí que eu falei, tem um nicho aí que eu não estou explorando ainda. E foi aí que eu criei o programa Autoescola Lucrativa, uma metodologia completamente online que eu venho expandindo aí para o Brasil inteiro, tá? Já atendemos aí mais de 160 autoescolas em todo o território nacional e geramos aí mais de 98 milhões em faturamento somente em vendas de primeiras CNH sem precisar baixar preço. Só fazendo um resumo rápido aqui de alguns parceiros que já implementaram aqui a nossa metodologia, tá? Vamos lá. A Autoescola Ideal, em Sorocaba, São Paulo, que teve um crescimento aí de mais de 350% aí em 60 dias, saiu de um faturamento médio de 162 para 630 mil. A gente fez essa autoescola sair de 100 matrículas para 347 em 60 dias, aumentando o valor da habilitação, tá? Autoescola Avenida Buritamas, São Paulo, do nosso parceiro Wesley, que está lá dentro do programa Autoescola Lucrativa. Crescimento de mais de 350 em 18 dias. O cara saiu de uma média de 10, 12 matrículas por mês ali para 41 em apenas 18 dias de execução aqui, tá? Autoescola Palmas, no Paraná, com uma ação de vendas que a gente fez lá com a nossa amiga Delair, lá do Paraná, Autoescola Palmas, saiu de 60 matrículas por mês para 347. Delair já está indo para praticamente 1 ano e meio aqui dentro do nosso programa aqui, e a gente vem numa crescente muito legal. Autoescola Direção Certa, em Guariba, São Paulo, crescimento de 530% em 30 dias. E aqui a gente teve uma particularidade muito grande nessa autoescola, que a gente fez elas saírem de o valor da habilitação de R$ 2.700 parcelado para R$ 3.500 parcelado, R$ 3.100 à vista e com um crescimento de 530% em 30 dias.
Léo, tá? aqui é legal porque no Rio Grande do Sul, e tem outros estados também que o preço é tabelado, né? Sim. Mas até o Luiz comentou aqui no chat, mas a grande Uhum. questão é que mesmo que o preço é um dos fatores que as pessoas utilizam para vender mais. E que está errado, Fato. né? Mas a gente tem, às vezes, as parcelas que aceita, ou então fica esperando no balcão. Acho que o grande ponto aqui é o que nós Exatamente. temos que fazer para começar a vender e parar de tirar pedido no balcão. Exatamente. É esse o ponto. O que que acontece? Mas, Fran, sendo bem sincero para ti, eu acho que o único local do Brasil que tem preço totalmente tabelado no estado inteiro é o Rio Grande do Sul. Não, tem Bahia também, que Bahia, tem um valor, é uma tem como sim, fornecer, e se eu não me engano, Sergipe também. entendi. Então eu vou ter que pegar o pessoal lá do interior. Tem alguns interior lá que eles estão vendendo preço baixo, hein? Ah, tá errado, são outras normas. Vamos lá então, gente, ó. Autoescola Guaicurus. Essa daqui já está conosco aqui há 4 anos e meio. Teve um crescimento recorrente mensal aí de 60% aí. Saiu de uma média de 65 matrículas mês. Hoje esse número aqui já aumentou. Eles estão numa média de 115 a 120 matrículas aí mensal, tá? Vamos lá então. Autoescola Santarém, no Pará, como última aqui, crescimento de 100% aí em 90 dias. De 90 matrículas para 200 matrículas mensal aí em média. Então vamos lá então, pessoal, ó. Qual que é o intuito dessa parceria aqui com a CFC? É fazer com que nossos parceiros da Uni aqui tenham mais lucro na venda dos seus serviços hoje. Que vocês tenham metodologias práticas, aonde facilite o dia a dia de vocês para vocês venderem mais, conseguirem captar mais alunos, conseguirem captar mais clientes aí para o CFC de vocês. E essa é uma metodologia tão completa que ela vale. O principal intuito no começo aqui era para ajudar no EAD em si, né, Fran? Era para ajudar ali na venda do EAD para vocês que já são parceiro aqui do Autoescola Lucrativa em si. Só que essa metodologia, pessoal, ela é muito poderosa. Hoje, você implementando essa metodologia que a gente passa aqui para os nossos parceiros hoje, em qualquer serviço da sua autoescola, hoje você consegue aumentar a venda. Independente do serviço que seja, cursos EAD, primeira habilitação, mudança de categoria, adição, entre outros. Então, assim, ó, vai ser um conhecimento que vocês vão começar a levar para dentro da autoescola de vocês hoje, aonde vocês vão conseguir desenvolver a equipe de vocês de tal forma aonde vocês consigam aumentar o faturamento de todos os serviços hoje dentro da autoescola de vocês, tá? Então, assim, ó, uma coisa que eu queria deixar bem claro para vocês aqui é que esse trabalho aqui, pessoal, ele vai ser um trabalho de 50-50. A Fran, ela já está disponibilizando aqui uma parte aqui de uma metodologia aonde pouquíssimas autoescolas no Brasil hoje têm acesso. Eu tenho parceiros aqui, a Eliane lá do Rio de Janeiro, que já está comigo aqui já tem quase 1 ano e meio aí. Tenho outros parceiros que já estão comigo aqui, eles sabem do que eu estou falando. Nessa metodologia, eu atendo apenas uma autoescola aqui por região e, principalmente, eu fidelizo essas autoescolas que são parceiras nossas. Então, vocês vão ter acesso a uma metodologia que pouquíssimas autoescolas no Brasil têm acesso. Então, aproveita isso. Eu vou entregar tudo que for necessário para vocês aumentarem em pelo menos 40% aí o seu número de vendas nas próximas semanas. Só que, como eu disse aqui anteriormente, esse é um trabalho de 50-50. Eu não faço mágica, eu não faço mágica. Isso aqui é uma metodologia que, se for colocada em prática, o negócio funciona. Então, qual que é a parte de vocês? Qual que é os 50% de vocês? A ação. Pegar e implementar. Já teve 2 tipos de autoescolas que entraram aqui dentro do nosso programa Autoescola Lucrativa. Uns tiveram resultados e o outro não. Qual que é a diferença deles? Já aconteceu isso aqui. 15% das autoescolas que entraram aqui no nosso programa não tiveram resultado nenhum. 15%. Eu já deixo bem claro,
Estou deixando isso aqui transparente e aberto por uma coisa só. Não colocaram em prática. Todo mundo que pegou a metodologia, colocou em prática, criou uma rotina comercial dentro da autoescola, teve crescente. Todo mundo que pegou o método, todo mundo que pegou as estratégias e colocou dentro da autoescola, teve resultado. Aqui, Leonardo, o exemplo, né? Nós temos 140 pessoas no grupo. Nós Sim, temos aqui 56, 54 participantes tirando a gente. 54 participantes. Então, já é Eis essa. metade que participa de um estudo, né, no domingo, Com certeza. para entender o Com programa, certeza. para iniciar o programa. Então, não é Exatamente. todo mundo que tem oportunidade e resolve aproveitar, que é um Exatamente. exemplo E, claro. e essa é uma coisa que eu não consigo entender, Frank, é mais ou menos assim. Se eu hoje eu tiver né, na minha, no meu segmento aqui, eu vi uma mensagem assim, ó. Eu vou ajudar você a aumentar em 40% as vendas, o faturamento da sua autoescola nessa aula aqui. Eu falo, não quero aumentar, não. Não, não quero aumentar, não. Tá bom assim. É, não, eu vou aqui fazer um exemplo bem. O nosso CFC, por exemplo, porque o programa do Leonardo ele é tão bacana que ele atende todas as etapas. Não adianta, por exemplo, a gente investir. Vou fazer um tráfego pago e não ter Exato. organização interna para atender as pessoas que estão chegando através do tráfego pago. Porque a agilidade é um fator decisivo também. Então, já aconteceu no Exatamente. nosso CFC de investir em tráfego pago e eu não ter atendimento para essas pessoas. Nesse momento, eu estou perdendo dinheiro investindo em tráfego pago. Então, o programa é tão bacana que a gente está treinando o vendedor, fazendo o método, como responde, como aborda, que tipo de informação precisa chegar, para que não só venham os clientes, mas também que eles sejam trabalhados, né? Exatamente, exatamente isso. Então, é o que a Fran falou aqui. Resumindo, é a prática. O resultado ele vem com a prática, o resultado ele vem com a implementação. Então, os 50% da parte de vocês vão ser isso. Colocar em prática aqui o que a gente está disponibilizando aqui. Certo, e agora? Bora lá. O que de fato o meu CFC precisa para aumentar em pelo menos 40% o seu número de vendas aí nas próximas semanas? O que o meu CFC precisa para aumentar o meu número de vendas aí nas próximas semanas? Processo de vendas, processos comerciais. Essa é a única, hoje é o único jeito de você aumentar vendas da sua autoescola. O segundo jeito é abaixando o preço. E eu tenho certeza que essa é uma coisa que vocês não querem aqui hoje. Então, assim, ó, o que acontece? Como eu disse para vocês, 95% das autoescolas no Brasil hoje, eles não têm um processo comercial. O que é o processo comercial? É ter uma rotina em vendas, é ter um foco em vendas ali. Na maioria das vezes, os donos ali, eles estão numa correria tão grande do dia a dia, eles estão focados na operação, estão dando aula, substituindo instrutor, é carro que estraga, é Detran e problema com aluno, aquela coisa toda, que o mais importante dentro da autoescola, eles esquecem de focar, que é o quê? A venda, a entrada do aluno. Hoje, qual que é o coração da autoescola de vocês? Coração de qualquer negócio. É o dinheiro entrando, não é? É ou não é? É a venda. É quando o cliente entra. Quando o coração aqui bate, ele começa a bombear sangue para os outros órgãos. Vamos dar um exemplo simples aqui. Vamos se dizer que o operacional ali é os braços e as pernas que precisa para movimentar o negócio. O financeiro ali é o pulmão que precisa ali de fôlego, né? Para você poder pagar as contas. Só que o comercial é o coração. Porque ele que mantém tudo de pé. Ele que mantém os outros setores da empresa vivo. E hoje, dentro da maioria das autoescolas a nível nacional, é um dos setores onde tem menos atenção. Ainda tem uma crença no segmento de CFCs que é mais ou menos assim. O aluno vem. Não, peraí. Eu passando preço aqui, a minha indicação ela é muito forte.
Minha indicação aqui ela é muito forte ainda. Eu fazendo um tráfego pagozinho aqui, trazendo a quantidade de alunos aqui, eu passando aquele orçamento textão aqui, a coisa funciona. Não é assim que funciona. Hoje vocês estão vivendo um momento no mercado das autoescolas onde eu até costumo brincar com os nossos parceiros, quem está lá no nosso grupo, eles veio falando sempre sobre isso, que a autoescola começou a ver o que é o capitalismo de verdade de 2015 para cá. Que a concorrência começou a aumentar, o modelo de procura do cliente começou a mudar, o modelo de compra do cliente, o comportamento de você chegar até o seu potencial aluno mudou para caramba. Então, se você não se adaptar a esse novo cenário, você vai ficar para trás. Você vai ficar para trás. Deixa eu dar um dado aqui para vocês aqui, ó. Só para vocês terem ideia do final de 2023 até 2025 aqui, teve uma queda de mais de 18% no segmento de autoescolas no Brasil inteiro. Fecharam mais de 2.300 autoescolas nos últimos 2 anos. E é uma coisa que quem está aqui no meu programa há um tempo, eu falo isso aqui desde 2022. Eu falo assim, ó, entre 2025 até 2026, o mercado de autoescola vai dar uma enxugada gigantesca. Por quê? Porque está acontecendo uma febre muito grande no mercado, como eu expliquei para vocês aqui anteriormente, aonde a única forma de concorrer está sendo preço. E quando isso acontece, o mercado ele se torna inviável. Por que ele se torna inviável? Porque o custo operacional é muito alto e vocês não conseguem manter. Isso não é um problema grande aqui no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul é só escalar. Mas quando você pega ali um exemplo, Minas Gerais, vou dar um exemplo, eu já vi gente vendendo lá uma carteira de habilitação de carro a 599. 599. São Paulo, grande São Paulo aqui, carro e moto, R$ 700. Eu já vi isso, R$ 700. Como é que se mantém? Paga as contas do mês e olha lá, e não sabe como que vai se manter daqui em diante. E isso simplesmente é por falta de um comercial dentro da autoescola. Então, a primeira coisa para você crescer vendas, gente, é vocês entenderem o que precisa ser feito para isso acontecer. Alguém de vocês aqui tem meta dentro da autoescola ou não? Meta de matrículas mensal. Tiago, qual que é a sua meta? A nossa meta é 90. 90 matrículas mês. Maravilhoso. Hoje, 90 matrículas mês, com quantos atendentes aí? Atendentes não, né? Vendas. O cara que É, atende e vende. eu confesso, até abrindo um minutinho aqui do tempo do professor, estou muito feliz porque, por enquanto, eu estou vendo que a gente está no caminho, que nós temos uma equipe de vendas que Que tem duas legal. pessoas especialmente só do vendas e uma que atende renovação, mas como a área da renovação ela não exige tanto tempo, ela divide a Uhum. rotina dela, né? Então, duas pessoas especializadas na vendas, uma primeira habilitação e outra alteração, e uma terceira que ela fica meio na renovação e meio no agendamento. Daí, né? Que massa, top. Primeiramente, parabéns, Thiago. Você não pensa Obrigado. é para você. Parabéns por já ter uma equipe dedicada de vendas aí, porque isso aí muda o jogo, né? Sim, completamente. Muda o jogo completamente. Você tem duas pessoas, então cada pessoa dentro da sua autoescola faz uma média aí de 2 vendas dia. É por aí. É mais ou menos isso aí, né? Isso, Legal, exatamente. muito bom, sensacional. Então, assim, ó, primeira coisa que você precisa para você escalar as vendas de uma autoescola é entender o que precisa ser feito para você chegar lá. Tem muita gente aqui que eu vejo falar em meta, que você precisa ter meta dentro da autoescola, dentro do seu negócio, aquela coisa toda, mas meta é simplesmente uma ilusão. Vocês vão entender o porquê agora. Quando as pessoas chegam em mim e falam assim, a minha meta é 90 matrículas mensal, eu vou virar para você, Thiago, e falar qual que é o plano? Qual que é o plano? O que você precisa fazer dia após dia dentro da sua autoescola para você chegar à sua meta? Senão você fica naquela velha frase, né? Quem não tem um caminho a seguir, qualquer caminho serve. Então, assim, ó, o que você precisa fazer dia após dia dentro da sua autoescola para você bater a sua meta? Então, a primeira coisa que você precisa é ter mensuração dos dados da sua autoescola. Leonardo, Luiz? Oi, Luiz. posso interromper um pouquinho? Pode, claro, deve, amigo. Tudo bem?
Tudo bom? Prazer te conhecer. Já conheço o CFC há bastante tempo, sou cliente deles. Maravilhoso. Gustavo aqui do CFC do Ornelis de Porto Alegre. Show de bola, meu amigo. Seja muito Não quero bem-vindo aí. atrapalhar a tua explanação, estou gostando muito e hoje não tem esse setor específico para lucro dentro da empresa, mas cada um tem uma realidade dentro da sua área, né? Da Sim, área de atuação, melhor dizendo. Em Porto Alegre é o preço tabelado, como eu tinha colocado ali no grupo, sim, e são 38 autoescolas. sim, Uma concorrência assim muito mais forte porque é muita autoescola para poucas pessoas, pouca população, né? aham, E então tem por exemplo, interior que tem autoescolas que estão super bem e também tem autoescolas que estão mal, porque não é bem dividido, sim, certo? Grande Porto uhum, Alegre, a maioria está bem porque são poucas. São aquelas cidades que são perto da capital. uhum, Então, a nossa realidade aqui ela é muito forte porque exige, né, qualidade. E tem 4 empresários aqui que têm 4 ou 5 autoescolas, entendeu? Porque sim, tem essa demanda maior, porque hoje tu não pode abrir aqui em Porto Alegre não pode abrir uma filial. Ou tu sim, compra de alguém, ou tu fica, uhum, tá? sim, Então, a nossa autoescola aqui é uma escola pequena, que já tem muitos anos de trabalho, desde o tempo antes da polícia. sim, E, e hoje, assim, ó, hoje a gente ganha, no bom sentido, assim, a concorrência na qualidade do trabalho. Eu a acho que o qualidade. lucro é essencial, mas nós, como escola, também tem que ter qualidade, porque daqui a pouco tu tem uma lucratividade, não tem qualidade, nós trabalhamos com o trânsito, né? Com certeza, Então, concordo eu acho, plenamente com isso aí, eu acho que isso é importante andar junto, sabe? A qualidade. com As certeza, pessoas que trabalham, os instrutores teóricos, os práticos, sim, né? Ter essa visão também, né? Da responsabilidade que nós temos como educadores, como escola. exatamente. Tá? Então, acho que isso Tanto, deveria. Pode falar. Não, isso aí que você citou, Luiz, é extremamente importante, porque isso aqui é uma coisa que eu prego muito aqui quando a gente vai fazer o processo de escala da autoescola, que é mais ou menos assim, ó. Quando a gente fala em escalar, a gente não fala se a gente colocar uma quantidade de alunos que não atende à capacidade da autoescola, você está praticamente se queimando. Você está ferrando a sua autoescola. Então, hoje, o nosso processo de escala aqui é conforme a demanda da autoescola. Vamos dizer que hoje você tem 4, 5, dando um exemplo básico aqui, 4 a 5 carros, quando você faz ali um cálculo básico ali, você consegue chegar ali a 60 a 70 habilitações mês. É isso que a gente vai chegar para ti. Quer mais? Quero. Maravilhoso. O que é que vai precisar para isso agora? Aumento de frota, aumento de profissional, mais instrutores, para não deixar isso cair. É uma coisa que a gente preza muito. Por isso, todo o crescimento aqui dentro da autoescola lucrativa hoje ele é escalonado. Porque eu sei que mais importante, é tão importante quanto vender, é entregar. Então, são duas vertentes que têm que andar juntas. Então, quando você tem uma boa entrega, automaticamente você traz uma boa experiência para o aluno. Trazendo uma boa experiência para o aluno, você consegue muito mais indicação aí para a sua autoescola. Então, quando você tem um crescimento escalonado, aí a coisa muda. A coisa muda. Eu, Até eu- complementando, né, Leonardo, porque o que o Luiz falou é exatamente o que a gente te falou quando e eu acho que É, vai ser exatamente. todo o CFC do Rio Grande do Sul tem isso muito incorporado. É a qualidade do meu É, ensino. Qualidade, 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 qualidade. Então a gente sim, sempre vende isso, né? No caso. A qualidade que eu tenho sim. no meu CFC, o atendimento ágil, os instrutores qualificados e tal. Só que o Leonardo disse uma coisa que, para minha irmã, que é a minha sócia, né, a diretora geral hoje do CFC, ela assim, não, olha só, a gente tem uma qualidade muito boa, os nossos clientes, tanto que tem uma avaliação no Detran, e a maioria dos CFCs do Rio Grande do Sul tem uma avaliação no Detran incrível, tá? Então,
os alunos saem da etapa da formação de condutores satisfeitos. E aí ela disse assim, não, mas quem quer fazer habilitação vai vir aqui no meu CFC, porque a gente está sozinho, né? E aí o Leonardo falou algo que converteu ela na hora, né? E eu estava analisando ele para ver se eu podia trazer para a Uni, né? Ele disse assim, a pessoa foi aí, no meu CFC, iam lá pedir preço, né? Pedir o valor da habilitação. A gente entregava um papelzinho e não pegava informação nenhuma do cliente. Ah, o valor é esse. A atendente entregava rapidinho enquanto estava lá fazendo outras coisas. O valor é esse. E a pessoa saía. E aí o Leonardo disse assim, tá, quais são as informações que vocês pegam quando o cliente chega interessado no preço, né? E a gente, não pegamos nada, não pegamos informação nenhuma, porque se ele quiser, ele vai vir, tem só o meu CFC. E aí ele disse assim, tá, vamos supor que o cara pegou a informação da habilitação, foi para casa e faltou gás. E aí ele se distrai comprando gás para casa. Ele esqueceu da urgência dele em relação à CNH. Então, quando a gente pega os dados, quando a gente volta e ativa o lead, vamos fechar essa habilitação? O que está faltando para. Ele relembra da urgência de fazer a habilitação. Então, o processo de venda, eu acho que ali ele ganhou e ganhou no sentido de precisamos implementar um processo de vendas, porque se a gente depender só da pessoa no dia a dia corrido dela, estabelecer que realmente quer fazer, Precisa. quer iniciar, precisa, sendo que tem Uber em Porto Alegre, tem não sei o quê, a gente não vai, né? Não cria também essa. O nosso serviço vai ser excelente. O que eu acho muito Sim, legal do Leonardo é exatamente isso que ele falou desde o início. Olha, se vocês querem crescer, vamos crescer com o que vocês têm aí de veículos. E aí, em 3, 4 meses, crescendo, vamos já pensar em um outro veículo. Então, isso já entrou na nossa matemática desde exato. o início que nós tínhamos que aumentar também, que não é só vender matrícula. Tem vários programas aí pelo Brasil que é uma tragédia, né? Faz Uhum. tráfego pago, vende promocional e tu que te quebre aí durante o ano inteiro para atender essas pessoas. Então, essa Exatamente. consistência, Luiz, é exatamente para manter a qualidade. Isso é muito bacana. É E a muito gente vai importante. focar também aqui no EAD, que é algo que os CFCs do Rio Grande do Sul não implementam, e eu estou aqui fazendo as minhas vezes, tem o CFC também, e a gente não tem um viés no EAD. Agora nós vamos começar a procurar parcerias, a vender EAD, que é algo que não gargala o nosso operacional no CFC, e eu posso escalar venda, né, geral. Então, isso vai ser Sim, bacana também. exatamente isso. Para concluir a minha colocação, a qualificação dos profissionais que atuam, que quem faz a imagem principal é o atendimento ali, que é a primeira, é o cartão de visita da empresa, né? O acolhimento, o atendimento, né? Isso. E a venda, eu oscilo muito o ganho, porque existem épocas que já são aqui estabelecidas que o movimento cai, e a gente sempre fala o que vocês falaram, e eu achei muito pertinente, né? Simplesmente o movimento caiu, né? E não faz nada para isso. Então, Exatamente. assim, ó, eu particularmente acho que a qualidade dos profissionais, principalmente na prática, porque é quem lida ali direto, né, no corpo a corpo com o aluno, é muito fraco, né? A começar pelo Entendi. curso, que é um curso teórico online, né, e não prepara, né? Então, assim, ó, pelo conhecimento que eu tenho em Porto Alegre, especificamente, eu sou uma pessoa que eu vivencio muito na prática. Eu vou no local de prova, eu vejo as autoescolas onde fazem prova lá, no local onde a gente faz. Tem mais de 15 autoescolas que atuam naquele mesmo bairro. Sim, Então, tu vê, assim, a desqualificação dos profissionais, tá? exatamente. Ó, Chama muita atenção deixa eu aqui, até é um fazer problema mais uma. particular que eu vejo, tá? Oi? Não, é um problema particular porque é de Porto Alegre que eu estou vendo e estou colocando. Aqui nós estamos falando Sim. em Brasil, né?
Não, claro. Então, Ó, assim, ó, é o uma que coisa assim, muito, muito, apesar do Detran fornecer muitas ferramentas de trabalho aqui, e uma é a escola do Uhum, Detran, que é muito boa, né? A UniCFC é uma ferramenta também muito boa, muito sabe? legal. Mas se não tiver uma gestão interna também, e aí eu vou dizer, a parte lucrativa que eu não tenho, sou zero, mas eu quero entrar, eu tenho muita vontade, vou ver se eu vou conseguir acompanhar vocês, mas a parte de qualificação do profissional é muito fraca. Porque o instrutor hoje faz um curso online e, às vezes, muitas vezes, ele chega no CFC, faz a entrevista, o diretor dá a chave do carro e ele sai dando aula. Sim. E É por isso que é interessante, tanto ali o profissional, só para mim, Leonardo, desculpa te interromper, só quero concluir porque eu não vou mais falar para não atrapalhar a tua Ah, não, colocação. tranquilo. Então, assim, ó, para concluir, tá? Sim, Esses quatro, cinco empresários que têm o monopólio aqui de Porto Alegre hoje, tá? Se fosse preço livre, tá? O que que aconteceria? Eles baixariam o preço para quebrar os pequenos, tá? E sim, aí eles teriam monopólio, tá? É assim que funcionaria e hoje eu estaria, sim. eu afundaria também, Eu certo? entendo, amigo. Então, o que me sustenta é o preço, tá? Eu não vou dizer que eu Entendi. sou o melhor daqui de Porto Alegre, mas eu estou Quantas bem. matrículas mês aí, Luiz? Eu não tenho esse controle, só para te ter uma ideia assim, Mas assim, ó, Luiz, eu nós sinto estamos iguais, Luiz. Eu também não, nós não tinha Também não tinha. nenhum dado. Também não tinha. eu Aqui, ó. sei que assim, ó, eu faço uma administração boa, não Sim. eu quero melhorar, sabe? É boa porque ela não eu consigo sobreviver. E eu estou bem ranqueado aqui em Porto Alegre, tá? Porque pela qualidade do trabalho, tá? Não gosto de largar confete em mim, mas eu faço um bom trabalho, Ô, certo? Luiz. Mas, assim, eu sou totalmente envolvido com a área de humanas dentro da empresa, assim, de Sim, profissionais que atuam ali, né? E entendi. também, não tenho a mesma dedicação pelo lado financeiro que eu vou começar a fazer a partir desse nosso encontro aqui. Só isso que eu Maravilhoso. Financeiro não, Luiz. Comercial. falo pela Mas, oportunidade de falar. maravilhoso. Mas já que você entrou aqui, agora eu quero fazer um desafio para você. Eu quero fazer um desafio para você aqui ao vivo. O negócio Ok. é eu já passo para você, Thiago, só um momentinho. Luiz, o negócio é o seguinte. Quando você estava falando aqui, eu acabei de pesquisar aqui, Porto Alegre tem 1,3 milhões de habitantes para 38 autoescolas. Eu atendo algumas regiões do Brasil aqui, aonde numa região de 350 mil habitantes, tem 90 autoescolas. 90 e poucas autoescolas. É concorrência, assim, Luiz, de um jeito assim que é absurdo. E a gente conseguiu pegar algumas autoescolas nessa região, regiões como essas, e conseguir fazer um trabalho absurdo dela entrar, tipo assim, no top 1 ali da cidade que mais fechava matrículas. Então, um desafio que eu quero colocar aqui para você. Eu vou quebrar uma crença sua. Lá no nosso treinamento lá, eu quero que você entra lá, que a gente vai conversar mais sobre isso, mas você está nadando num mar azul e não está sabendo. E eu quero ajudar você a explorar um pouquinho mais esse mar azul que você nada. Então, a partir de hoje, você está pescando peixe pequeno. Eu vou te ensinar a pescar baleia a partir de agora. Combinado? Maravilhoso, então, meu amigo. Entra lá. Combinado, Tiago, ah, combinado, obrigado. tamo junto. Tiago, fala aí, meu amigo. A minha dúvida é até mais para a Fran ali. Uma coisa que eu não sabia, que no Rio Grande do Sul tem essa questão do preço tabelado, né? Que no nosso estado é diferente. Mas independente do preço tabelado ou não, eu percebo que aonde está, vamos chamar, do grosso do dinheiro numa autoescola é o curso teórico. O curso teórico é onde a gente ganha mais dinheiro, né? Pelo fato de que é um instrutor para 20, 30 alunos, quanto no carro é um para Fato. um, na moto um para dois, né? Tem gasolina, custo de manutenção, aonde no curso teórico é tudo menor. Então a gente sempre visa, nossa estratégia é sempre maximizar ao máximo o curso teórico, porque ali a gente pode ganhar mais para isso compensar a perda operacional que tem no próximo, né, no próximo passo do processo de habilitação, que seria o setor prático. Porém,
Isso é olhando com olhos de negócio, né? Para os olhos do aluno, o curso teórico é a parte, sem romantizar, mais chata e a mais sofrida, porque geralmente ele tem preguiça de estudar, reprova no Detran, Sim. tem que fazer contraprova, isso gera um custo extra para o aluno, então essa maximização que a gente tenta trabalhar de forma estratégica aqui no nosso CFC, ela vem de encontro com facilitar essa questão para que esse processo, já que é doloroso, seja o mais rápido possível. E aí, nessa questão, entra a questão do curso online, na qual a gente também já é parceiro da UniCFC tem algum tempo, e eu, particularmente, que hoje não atuo mais tanto, né? Eu estou mais na parte administrativa, mas eu sou instrutor de formação, sou diretor de formação também, e eu acho a plataforma do curso online uma ferramenta incrível, assim, né? Isso, inclusive, aumentou já nossas matrículas, contribuiu com o alcance das Bom, metas, porque a nossa região aqui ela não é grande, apesar da nossa meta ser, né, boa, assim, em torno de 80, 90 por mês, mas a nossa região não é grande, só que ela é muito do interior, então ela é muito vasta. Então tem gente que para vir para a autoescola é tipo 50 minutos de viagem e 40, 50 quilômetros de distância, né? O que em muitos casos, retarda o plano, porque, tipo assim, pô, eu moro a 50 quilômetros da autoescola e o meu amigo tem 17 anos, então eu vou deixar para fazer ano que vem, porque daí vamos nós dois juntos. Um dia o meu pai leva, outro dia o pai dele leva, e com o curso online, isso já melhorou, porque daí, ao invés do cara ter que dar 9 viagens, contando num curso noturno, no caso, que o nosso aqui são 9 noites, tendo que dar 9 viagens na autoescola para fazer o curso online e depois mais 20 para fazer as aulas, eu só vou 20 para fazer as aulas. Então, isso já contribuiu com o fechamento das carteiras de forma mais antecipadas, né? Mais uma coisa que eu queria ver, né? Só expliquei isso tudo para dar um contexto, e como no Rio Grande, aí, que eu estou vendo que a maioria dos colegas que estão interagindo, pelo menos é daí, como o preço é tabelado, então vocês mesmos falam que o trabalho é muito em cima da qualidade, e eu vejo isso, que isso é muito importante, como o Luiz mesmo falou, que a gente, além de tudo, temos que enxergar que a gente trabalha com certo. trânsito, com pessoas que vão encontrar a gente no mercado, indo para as rodovias e tudo mais, então isso aí é fundamental. Mas eu queria saber se vocês aí no Rio Grande têm alguma métrica sobre aprovação do teórico, tá? Falando só do teórico, do prático não. Porque é uma das coisas que nós aqui estamos com os olhares mais voltados para essa estratégia da gente aumentar, né, a aprovação no teórico. Se vocês teriam alguma métrica do que é a aprovação assim média do estado de vocês, ou se isso varia muito de autoescola para autoescola, já que a qualidade é um dos principais concorrentes de vocês aí. Sim. Nós temos o Detran libera, o Detran faz avaliação de qualidade e e coloca no site também a aprovação por região. Então, claro que ele considera aí dentro de um ano, né, essa aprovação, mas a teórica é uma aprovação bem alta, quase aí beirando os 90% de aprovação. Mas é a parte que tem maior aprovação. Agora, a categoria B, eu acho que no Brasil é meio parecido, né? Que a gente tem uma aprovação aí de 40%, que é uma média geral. Mas aqui o Detran demonstra esses números, né? O que que é interessante, Tiago? Tem estados que o Detran não permite. Eu acho que esse é um ponto que a gente vai trabalhar bastante nas quartas-feiras, né? Tem estados que o Detran não permite que o CFC venda cursos especializados, tá? Ah, então, além da primeira habilitação, da formação, a gente tem um trabalho que não é desenvolvido em quase nenhum CFC, e eu digo isso porque em São Paulo nós temos parceiros que são empresas de cursos especializados, que em São Paulo, por exemplo, os CFCs não vendem cursos especializados. E é uma renda, imagina, a UniCFC tem uma plataforma com um material preparado pelo Coronel Ordeli Saavedra Gomes, que é um autor, né, de cursos do CTB comentado há muitos anos, ele é incrível, e do Josimar Amaral. Então, assim, a gente tem uma forma do CFC ser visto como uma escola de trânsito também para cursos especializados, porque hoje a gente deixa isso
mais para Senat e para empresas de cursos especializados. No Rio Grande do Sul, como a gente faz a renovação da habilitação também no CFCs, a gente deixa para o profissional, quando ele quer renovar, ele nos aciona, né? E aí, o CFC, como uma forma de ser a empresa que está fomentando a educação, auxiliando, apoiando o profissional também nessa etapa, vocês estão também atraindo os familiares daquele profissional para fazer a primeira habilitação. É uma rede, porque a ideia é o CFC ser visto como a escola de trânsito para tudo, qualquer dúvida. É com o CFC. Eu não vou ir no Detran. O Detran não vai me informar com a qualidade que o CFC fornece. Então, quando a gente Sim. tem a primeira habilitação online, foi o primeiro passo para a gente entender que a gente pode trabalhar um público muito maior sem se deslocar, levando a nossa visão, né? Porque trabalhando com cursos especializados, por exemplo, o CFC também consegue dar um apoio complementar pro profissional, né? Tem muitos Sim. profissionais com dificuldade em acessar o aplicativo, em algumas dúvidas pontuais. O CFC, ele está trabalhando ali, ele já usa todo esse ensinamento, né, para a primeira habilitação, também para esses cursos especializados. Então, a teórica, se a gente tem os motoristas profissionais também com a obrigatoriedade de fazer os cursos especializados, o CFC tem que se apropriar da parte teórica, que é muito mais lucrativo. Sempre, seja na primeira habilitação, seja no curso especializados, e nos cursos especializados ainda a gente não tem esse trabalho de fechar a turma, né, de ter esse envolvimento de aprovação, de biometria, que a gente sabe que é mais complexo, mas que é a forma como tem estados como o Espírito Santo que o CFC quer terceirizar a primeira habilitação. Isso é uma preocupação gigantesca. A Gigantesco. UniCFC não entrou no Espírito Santo em aulas remotas, porque lá os CFCs querem que a plataforma dê o instrutor. E para a primeira habilitação, que é o primeiro vínculo do CFC com o aluno, isso não existe. Ele tem Claro. que começar a habilitação ali sabendo que o apoio, a parte teórica, é o CFC. E depois vocês vão incrementando isso com os profissionais, porque o profissional, o profissional que dirige um caminhão, por exemplo, ele não vai ter tempo, né, de entrar sempre no mesmo horário. Então, o EAD vem como uma luva para esses profissionais que trabalham, né? A ideia aqui é que a gente tenha essa percepção do lucro que nós podemos explorar em todo o Brasil, e eu digo isso porque os principais clientes da Uni hoje, assim, claro, o Rio Grande do Sul a gente é muito forte no EAD porque os clientes vão até o balcão do CFC para renovar os cursos, tá? Mas em São Paulo, os clientes que mais vendem cursos especializados são empresas de cursos especializados, porque os CFCs Sim. não vendem curso. Isso é Gente, então fato. a gente está deixando um mercado, né, com empresas de cursos especializados que estão focando em vendas, focando em atendimento. E vocês estão entendendo que a cada 5 anos esses profissionais renovam o curso. Agora, por exemplo, a gente vai fazer 5 anos de que a gente vende curso EAD para os nossos clientes. Nós estamos já separando a planilha. A gente começou aí em agosto, tá? Então, falta aí 4 meses. Nós vamos passar uma planilha para todos os nossos clientes que começaram lá em agosto de 2020 conosco, com os dados dos clientes dele do EAD, para eles entrarem em contato e dizer, ó, tem que renovar o teu curso. Isso é trabalho Sim. comercial, porque a gente não abandona o cliente, a gente não espera ele voltar, a gente não espera ele pesquisar online e vender, né, em outro. Não, a gente cria um vínculo. E a UCFC aqui nos cursos EAD é a única empresa que não vende direto ao aluno o nosso curso EAD. A gente Ó, dá isso é a sim. ferramenta para o CFC e o método é dele.
a estratégia comercial é dele. Por isso que eu não vou ser hipócrita aqui de dizer, nossa, a gente está só querendo ajudar. Não, gente, vocês são os nossos parceiros comerciais. No EAD, Sim. principalmente. Se vocês não venderem, se vocês não tiverem mais habilitação, vocês não estão vendendo também o material didático da Uni, levando também a voz da Uni para outros lugares, né? Vocês não estão usando a plataforma de aulas remotas da Uni. Vocês não estão também oferindo renda com EAD, que é uma baita de uma ferramenta que está disponível e que vocês às vezes podem colocar um lucro de 100, 150% em cima. E aí, o que que acontece? Tem CFCs que fazem parceria com empresas que pegam esses leads, tá? Eles vão, a cada 5 anos, o profissional renova o curso. E o que que vai acontecer? Eles vão, em vez de passar para vocês revenderem o curso, a renovação, eles vão mandar um WhatsApp para o cliente, eles vão mandar mensagem agora para o cliente para renovar, sem vocês. Então, vocês trabalharam captando, né, esse cliente para que depois a empresa vá lá e venda direto. Não é um valor da UniCFC que fortalece CFCs, né, nesse Sim. trabalho. Então, claro, aqui Paraná disseram que não pode vender curso EAD, né? Só Deixa eu só. online com plataforma Isso. terceira autorizada. Então, Apenas, é o caso apenas da UniCFC. O Paraná não Apenas pertence. respondendo o Marinho aqui, ele falou, pô, acabei de credenciar um CFCA, eu não sabia que podia vender curso. O A pode, tá, Marinho. A gente tem vários parceiros em São Paulo que eles vendem cursos especializados. Se você tiver o A aí dentro da sua autoescola, pode sim. Não, e Tá? olha só, o que que eu vejo, tá? É parceria. A Uni tem, pode fornecer login e senha para o parceiro, por exemplo. CFC X fechou uma parceria com uma empresa de transporte coletivo. Nós temos um método dentro do nosso EAD que vocês podem dar um login e senha para esse parceiro. Claro, vocês fazem um contrato com eles, né, de valor, tanana. Eles têm um login e senha, eles podem cadastrar direto seus motoristas. E aí vocês chegam no final do mês, né? Verificam quantas matrículas foram vendidas, emite o boleto, enfim, depende da confiança que vocês têm. Mas a ferramenta que vocês têm hoje, e ainda, como eu disse para vocês, né? Um passo do nosso programa CFC Lucrativo é vocês terem um e-commerce. Então, É. vocês podem vender, né, EAD online, fazer parcerias com empresas de transporte coletivo, que faz saneamento de lixo na cidade. Parcerias é vida, né? Eles E vão a gente aprender isso aí. precisa mapear dentro da cidade. Isso, né, nós vamos ter aí muito tempo, né, Leonardo? Cada Vai. programa nós vamos eu tinha muita vergonha de vender, né, Leonardo? Eu tinha Isso, muita vergonha. Então, assim, realmente. parecia feio, parecia que eu estava incomodando. é, Então, Aline, sim, mas nós somos o parceiro do curso especializado. A Unicef tem É a homologação com a Uni. Senatran, então aqui a gente já está fornecendo o e-commerce com os nossos cursos integrados, que são homologados pela Senatran. Acabamos ainda, fechamos 5 anos já de homologação, acabamos de renovar agora com a Senatran os nossos cursos. Nós temos 15 cursos homologados, né? Então, e a gente só Boa. trabalha com CFC, né? Então, isso que é muito bacana. O que que o Leonardo fez comigo quando ele foi lá para o CFC Taquari? Ele me atendeu de ponta a ponta. Ele não criou um gargalo dentro da minha empresa na parte de vendas. Ele treinou minha equipe, ele instituiu as minhas metas, ele falou como a minha equipe tinha que trabalhar, ele me ajudou com os cards, né? A gente fez um trabalho lá que é da autoescola lucrativa, que tem o tráfego pago, né? A gente investiu naquilo também, ele já me entregou tudo pronto. Então, é isso que a gente quer aqui. A gente vai dar a plataforma, dar as ferramentas, treinar a equipe, fazer vocês crescerem mais. O que que a gente precisa da contrapartida é vamos trabalhar, vamos agir, vamos incentivar Exatamente. que a nossa equipe, porque quando o instrutor entra na nossa autoescola, ele não sabe realmente nada, mas cabe ao diretor de ensino ir estimulando ele, né? Aqui
a gente vai fazer em paralelo, a gente não corta um trabalho de qualificação da equipe, em paralelo é a parte comercial. E eu não sei se o Richard está aqui também, é o do CFC de Porto Alegre, também é nosso acionista. Ele estava falando, né? Quando eu falei do método, que eu estava, assim, adorei, né? O começo do trabalho do Leonardo no meu CFC. Ele me disse: Não, mas eu tenho equipe de vendas, não, eu tenho trabalho. Assim. Tá aí o IAD, como é que tu faz? O IAD, não, a gente não faz. Então, assim, também queremos que desperte isso. A gente trabalha muito na primeira habilitação, mas existe um outro trabalho muito bacana, o Oceano Azul, como o Leonardo diz, Sim. dos cursos especializados que a gente não está explorando, né? Não está assumindo a nossa posição de CFCs como escola de ensino. Desculpa, Leonardo, passei. Não, tranquilo. Sem problemas. A gente tá com o tempo aqui um pouquinho apertado. E na próxima quarta-feira a gente já vai ter o nosso primeiro encontro aqui. Então, qualquer dúvida que vocês tiver referente a esse processo, vocês podem estar levando para a próxima quarta-feira, que a gente vai estar sanando a dúvida de todo mundo. Então, só para a gente dar continuidade aqui, porque a gente às vezes acaba perdendo o foco aqui, né? Eu mesmo esqueci onde que eu parei. Ah, era o aceleração. Como é que a gente ia fazer? Exatamente. Brincadeira aqui, mas vamos dar continuidade então. O que acontece aqui, ó? Então, o que a gente precisa para a gente chegar ao próximo passo aí em relação à crescente de matrículas na nossa autoescola? O que a Fran citou aqui, ó, é algo muito importante dessa questão da mensuração, do controle, do processo, essa coisa toda. Um exemplo aqui, ó. Vou dar um exemplo do nosso amigo Luiz. Quantas matrículas em média a gente fecha aqui? Ainda não sei. Não sei. Normalmente, quantos orçamentos em média chega dentro da minha autoescola? Não sei. Qual que é a taxa média de conversão em vendas de a cada 10 orçamentos que chega dentro da minha autoescola? Não sei. O que acontece, gente? Primeira coisa, quer crescer venda? Você tem que entender os principais indicadores da sua autoescola. Indicadores comerciais. Quantos orçamentos chega para mim todo santo dia? Desses orçamentos, quantas matrículas eu fecho todo santo dia? Dessa quantidade de pessoas que chegam ali, quantas me respondem? Eu consigo gerar uma negociação? Porque senão a coisa não anda. Senão você fica o tempo todo ali, meio que fazendo um trabalho avulso. Um exemplo, eu fecho uma matrícula por dia. O que você faz? Qual que é o plano para você fechar uma matrícula por dia? Quantas pessoas chegam? Dessas pessoas que chegam, quantos orçamentos você passa? Desse orçamento que chega, quantas conversões você tem? Ah, de cada 10 eu fecho uma. Beleza, conversão de 10%. Então eu sei que se eu atender 20 pessoas no dia, eu fecho duas. Se eu atender 30, eu fecho três. São esses. Primeira coisa, às vezes, mesmo você não tendo um método muito. Um método ali assertivo dentro da sua autoescola, mas só de você entender dos seus números, a coisa já muda. A Fran aqui citou em relação ao tráfego pago. Vou dar um exemplo básico aqui em relação a tráfego. Tem gente que contrata ali tráfego pago dentro da autoescola pensando que o tráfego pago vai fazer milagre. Nunca. Uma coisa que vocês vão começar a entender aqui, ó, é que é mais ou menos assim, ó. Marketing e comercial, eles andam junto. O marketing, a única função que ele tem aqui é só uma, atrair. Mostrar você lá fora e atrair. Se quando chegar aqui, a sua equipe não tiver capacitada para pegar esses orçamentos, esse pessoal que está procurando vocês, e converter, tiver um bom método ali de atendimento, relacionamento, gerar confiança nessa pessoa para poder vender, é a mesma coisa e nada, você está jogando dinheiro fora. Aí tem muito dono de autoescola que muitas vezes contrata uma empresa de tráfego aí, uma empresa de marketing, essa coisa toda, que eu falo pro cara, quanto de oportunidade de venda tá trazendo para você por dia? Quantos leads? Você fala leads, né? Com quantos leads ali tá chegando para você todo santo dia, que é a quantidade de conversas de pessoa pedindo orçamento ali. Rapaz, eu não sei não, viu? Quanto que você tá pagando por cada lead? Rapaz, não sei. E desses leads, quanto que tá gerando matrícula? Ah, rapaz, aí você me pegou. Funciona desse jeito. Pô, como é que você está pagando alguma coisa se você não sabe se está dando resultado para você ou não? Eu já vi autoescola aqui investindo R$3.000 em tráfego pago.
Mas R$ 2.500 num profissional, gastando R$ 5.500 em tráfego pago mês, e o cara não entender se está dando resultado para ele. O cara fechando 35 matrículas por mês, irmão. 40 matrículas por mês no máximo. Cara, o cano investindo R$ 3.000 em tráfego pago, em captação por mês ali, você vai receber no mínimo, brincando, 800 leads. Se você tiver 10% de conversão, é 80 matrícula. Sabe, são esses números básicos que vocês têm que começar. Esse é o primeiro ponto para você escalar a venda. Se hoje você não sabe a demanda da sua autoescola, você não sabe quantas pessoas procuram você todo santo dia, você não vai fazer o que fazer, você não vai saber o que fazer. Um exemplo, pô, quero sair de 30 matrículas para 60 matrículas agora em 30 dias aqui. Bora, Léo, maravilhoso, quero. E aí? Qual que é o plano para isso? Aonde que estão os seus principais gargalos? Quantos orçamentos chega para você todo santo dia? Desses orçamentos, quanto converte? É matemática básica. A maioria das autoescolas aí, a nível nacional, ela fala, esse mês eu fecho 60 matrículas mês. Erga as duas mãos para o céu e fala, Deus me ajuda, e é isso aí. Acabou. Esse é o plano. Já viu aquela frase? Faça a sua parte que da minha eu ajudarei? Qual que é a sua parte? Correr atrás. Correr atrás. Definir isso. Então, indicadores é o que vai dar esse pontapé dentro da sua autoescola. Eu vou dar um exemplo aqui dos meus parceiros dentro da autoescola lucrativa aqui. A gente tem certinho o que precisa ser feito. Um exemplo, pô, quantas prospecções a autoescola precisa fazer todo santo dia. Dessas prospecções, que são captações ali, cada um deles tem uma meta ali de captação diária. Quantos contatos realizados, quantos orçamentos eu preciso fazer todo santo dia para poder bater a minha meta de matrículas ali. Você precisa ter isso. Porque quando você olha aqui, ó, vou dar um exemplo simples aqui, rápido. Prospecções aqui, ó. Se você não está conseguindo bater a sua meta de prospecção dia, qual que é o seu problema? Ou é demanda, ou você não está trabalhando a sua base. Dando retorno ali para a sua base, acompanhando, negociando com ela. Se você está entrando em contato com muita gente e ninguém está respondendo você, é porque a sua abordagem está péssima. Se hoje você está até conseguindo abordar ali, mas não está conseguindo fechar a venda, isso significa que as suas técnicas de fechamento, quebra de objeção, amarração do aluno, está ruim. Então, quando você tem um direcionamento com números, a coisa muda. Quando você entende, quando você mensura os seus dados comerciais, fica fácil de você achar uma solução. Como é que você vai falar assim, meu Deus, eu quero triplicar minha meta de matrícula, porque eu tenho capacidade de frota. Mas a maioria das pessoas que eu chego, o que você precisa fazer para você chegar até lá? Rapaz, não sei não. E às vezes é só matemática básica. É ou não é, Fran? É matemática básica. A Fran, quando a gente começou o trabalho também, vou falar de você aqui, Fran. A Fran não sabia quantos orçamentos chegavam dentro da autoescola. Quantas matrículas fechava por mês, ela me passando por cima. Gente, foi só definir aqui, ó, mais ou menos assim, ó, como que é Eu achava definido. que era muito mais do que eu. Exatamente, é esse o ponto. Achava que estava fechando mais, quando viu, estava fechando bem menos. Bem Hoje a menos. equipe da Fran é mais ou menos assim, ó. Elas têm uma meta de quantos contatos eles vão fazer todo santo dia, quantas respostas eles precisam ter, quantos orçamentos passados todo santo dia, quantas matrículas vai ter que fechar. Cada pessoa vai ter que fechar naquele dia. A maioria das vezes, gente, a equipe de vocês que está ali na frente não consegue gerar resultado para a autoescola porque nem ela sabe o que precisa fazer. Ela está perdida. Se a própria equipe está perdida, se o dono ali está perdido em relação aos números, você não precisa esperar que a sua equipe faça grande coisa. Esse é o ponto. Equipe precisa ser direcionada. Então, se você não tiver isso muito... Ó, Fran, o negócio aqui é o seguinte, eu olhei aqui que você fez 50 atendimentos hoje e somente 5 respondeu você. Vamos fazer uma auditoria aqui. O que aconteceu? Ó, vi que você passou 15 orçamentos hoje, não fechou uma matrícula, coisa que acontece demais. Passa o orçamento para o cara
Para de responder você, nunca mais te dá retorno, nada, é ou não é? Acontece demais aí, né? Pode falar. Passa o orçamento pro cara, o cara nem dá andamento mais. Por quê? Por quê? Então você sempre tem que estar com o porquê na cabeça. Porque quando você está com o porquê ali, você vai naquele gargalo que está precisando ser trabalhado. Quando você não trabalha isso, você vive aquele negócio de estar ao léu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. É tipo assim. Se você não tem os dados aqui da sua autoescola, você vai ter uma dificuldade muito grande em tomar uma decisão. Então, essa é a primeira coisa. Quando a gente começa um trabalho aqui junto com a autoescola lucrativa, é já definir tudo isso. A meta no final do mês, a sua meta de matrícula, a sua meta de alunos, como eu disse para você, é somente uma ilusão. Por que uma ilusão? Porque se você não tiver um plano claro para você chegar até lá, é a mesma coisa que nada. Quantos contatos que a sua equipe precisa fazer todo santo dia para bater a meta de matrículas diária para você conseguir bater sua meta do mês? Não, e assim, Léo, bem rápido. O Léo, Tranquilo. ele implementou para o meu CFC Taquari, né, quando a gente iniciou, eu agora comecei a colocar no parque gráfico da Uni, que a gente contratou uma pessoa, a gente foi seguindo, e, Olha gente, é que um massa. caminho sem volta. Método, caminho sem volta, não tem, e funciona para qualquer. Exatamente isso, porque fica mais fácil. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, gente. A maioria das autoescolas, a maioria das autoescolas a nível nacional, elas não conseguem crescer venda, elas não conseguem crescer o número de alunos, o faturamento por uma coisa só: falta de foco. Falta de foco no comercial, falta de foco na venda. Eu vou dar um exemplo assim para vocês. Esses dias atrás eu fui visitar uma autoescola presencialmente, fui lá montar o comercial dele, presencialmente. O cara já fechando 280 matrículas mensal, 250, 300. E ele, o cara é brabo, falando que ele era o melhor do Brasil. Aí eu fui lá e comecei a puxar os dados dele, nem ele tinha noção. Eu comecei a puxar os dados dele. Quando eu fui ver, para ele chegar a esse resultado, ele tinha vezes que ele estava fazendo contato com 9.000 pessoas no mês. 9.000 pessoas no mês. A equipe completamente inchada, sem saber o que fazer. A conversão dele estava muito mais baixa do que qualquer CFC que fecha 30 matrículas aqui mês, que recebe 100 indicação mensal. Foi só um ajuste assim, ó. Diminuímos a quantidade de contatos, ajustamos a forma, os processos de venda, ajustamos as metas, a abordagem e colocamos a metodologia que a gente vai passar para vocês lá. Vocês sabem o resultado? 400 matrículas com menos de 1.500 contatos trabalhados no decorrer do mês. Quando você começa, é um erro de muita autoescola. Se você estiver passando por isso hoje, é uma coisa para vocês se atentar. Muito contato não significa mais venda. Não significa. Se hoje você está recebendo 20, 30, 40 leads, 40 contatos de pessoas interessadas por dia aí na sua autoescola, e você não conseguir dar um atendimento de qualidade para cada pessoa, você está queimando lead. Você está queimando. E quando você queima lead, você se torna uma máquina de entregar cliente para o seu concorrente, que é o cara pegando orçamento com você e fechando em outro. Você sabe que o seu concorrente sempre vai estar disposto a fazer mais barato do que você, é ou não é? É você aqui não conseguindo reter esse cara, não conseguindo dar um atendimento de qualidade para esse cara, é ele pegando orçamento aqui e fazendo leilão aí na sua cidade. Muitas das vezes o leilão aí na sua cidade, às vezes é você mesmo que está proporcionando. Esse é o ponto. Aqui dentro vocês vão entender o seguinte, que é mais ou menos assim, ó, se não fecha, amarra. Se não fecha, amarra. Vocês vão aprender a fazer amarração. Você sabe, em média, quantos contatos que os nossos parceiros aqui eles fazem com cada pessoa? 8. 8.
cara começou o contato com ele, ele vai ter 8 retornos nossos até a gente conseguir gerar um relacionamento, uma confiança com essa pessoa. Por quê? Deixa eu falar uma coisa para vocês que vai até frustrar o pessoal aqui do Rio Grande do Sul. A gente tá vivendo um momento no mercado das autoescolas, isso aí a nível nacional, que muitas vezes qualidade já não é mais um diferencial. Pesado, né? Por que vocês vão... Porque assim, ó, quando o cara ele chega de primeiro momento com você, ele está querendo entender sobre preço, tal, essa coisa toda. Se a sua empresa, se a sua autoescola não conseguir demonstrar o valor suficiente que você tem, é a mesma coisa que nada. É a mesma coisa que nada. Ô, Ah, Léo, mas oi, aí, no caso, é, a qualidade não é mais o suficiente, mas os nossos diferenciais, sim, né? como é que é? Os diferenciais, sim, né? Os diferenciais, sim. Por que que ainda é? Porque que vocês estão sabendo passar à frente, Eliane. Sim. As suas redes sociais, elas são muito boas, você consegue fazer um posicionamento da sua autoescola muito boa nas redes sociais. O seu processo de vendas que você aprendeu aqui dentro, aqui junto com o pessoal, você está conseguindo demonstrar isso muito bem lá fora. Você pode ser a autoescola com os diferenciais mais tops aí da sua cidade. Se você não souber demonstrar isso para o seu potencial aluno, é a mesma coisa que nada. É a mesma coisa que nada. Funciona assim. Aí, às vezes, tem uma autoescolinha lá, xoxa, com 2 carros e 2 motos, que não tem nem fachada. Carro lá de 2016, que tá, que eu já vi aqui. Tem umas autoescolas aqui na cidade aqui que tá com um Focus do 2015, rodando até hoje, até hoje eu não entendo como que ela tá conseguindo credenciar isso. Não sei. Mas Ô, tá. Léo, é o velho ditado, né? Tem que saber vender o peixe, né? Tem que saber vender o peixe, exatamente isso. Aí a autoescola ali que não tem 30% da sua qualidade está vendendo mais do que você. Por quê? Porque ele sabe reter a atenção das pessoas que chegam. Ele sabe criar relacionamento. Venda hoje, só existe uma forma de você aumentar vendas dentro da autoescola hoje. Uma. E quem discordar de mim aqui, você pode entrar lá no nosso treinamento de quarta-feira que a gente vai debater sobre isso. Só existe uma forma de você vender mais dentro da autoescola. Não é com qualidade, não é com uma boa fachada, não é com marketing, não é nada disso. É criando relacionamento e confiança com as pessoas que chegam até você. Vocês querem ver um exemplo muito, muito grande disso? Por que você acha que quando a pessoa ela vem por indicação, ela fecha tão rápido? Porque quando ela vem com indicação, muitas vezes já vem até com a documentação na mão ali. Por uma coisa só. Alguém lá fora já vendeu. Você não precisou vender. A pessoa que indicou ela já falou bem da sua autoescola, já falou dos seus diferenciais, já falou do seu preço, já falou tudo. Ela já vem na sua autoescola só para dar entrada, independente do seu valor. Por quê? Na cabeça dela, ela pensa mais ou menos assim: porra, safado lá atrás do meu amigo, não é possível que ele vai me indicar uma autoescola ruim. O cara lá já vendeu para você. Então, quando você consegue criar esse mesmo processo dentro do seu atendimento hoje, quando você consegue criar essa mesma geração de relacionamento, confiança, um bom atendimento, reter a pessoa, entender mais sobre o momento dela, a sua conversão, ela sobe da noite para o dia. Ela sobe da noite para o dia. E é isso que a gente vai trabalhar muito firme ali, tá? É saber trabalhar o conjunto de fatores, né? Um bom Exatamente. atendimento, criar relacionamento, mostrar os diferenciais, né? Tudo Exatamente. isso é que faz a diferença, né? Com certeza. Com certeza isso. Principais indicadores de marketing. Se vocês hoje trabalham com marketing dentro da sua escola, seja fazendo nas redes sociais, seja com tráfego pago, alguma coisa do tipo, vocês têm que entender toda semana o que vocês estão gastando, quantas pessoas estão vindo através do tráfego pago, quanto que você está pagando por cada oportunidade de vendas aí dentro do seu negócio. Isso é essencial para o crescimento da autoescola de vocês. Vamos dizer aqui que o Thiago investe R$ 1.000 por mês em tráfego pago. Desses R$ 1.000, quantos leads traz? 250. Desses 250, me traz 25 vendas. Dessas 25 vendas, pô, então se eu investir R$ 2.000 aqui, minha taxa de conversão está em média 10%, eu consigo converter 50. Olha que massa. A coisa muda quando você tem dados. Dados, tá?
E terceiro ponto aqui, gente, funil de aceleração de matrículas. Quem aqui contrata agência, alguma coisa do tipo, que faz, algum profissional que faz tráfego pago para vocês? Tem alguém aqui que faz ou não? Que faz o marketing da autoescola de vocês? Maravilha, então, Thiago. Você vai entender o que eu estou falando aqui. A maioria das autoescolas, como eu disse ali atrás, eles pensam que o tráfego pago, o marketing, a divulgação é o que vai trazer o crescimento para o CFC, e não é. Ele só traz oportunidade. Se você não tiver uma boa gestão de vendas ali dentro, é a mesma coisa que nada. Então, 80% das autoescolas que chegam aqui em mim e falam, Léo, esse negócio não funciona, não. Já fiz tráfego, já fiz postagem na rede social, aquela coisa toda, e o negócio não vai. Por quê? Eles não sabem separar isso. Aqui dentro do nosso programa, o que a gente faz? O cara, quando ele vai fazer o marketing da sua autoescola, ele faz o anúncio, capta o cliente, joga no seu colo. Se você fechou bem, se não fechou, amém. O problema é seu, a parte deles eles já fizeram. É ou não é, Thiago? Faz o anúncio, capta o cliente e joga para ti. Se você não fechou, a partir de aqui, irmão, BO é seu. A parte deles eles já fizeram. A agência está errada? Não tá. Eles são marketing. Quem tem que fechar a venda é você. Aí que tá. Por isso que a gente trabalha muito grande, o funil de aceleração, impossível sobreviver atualmente só no orgânico. Com certeza, Aline, impossível. Impossível. Então, o que acontece? Você precisa aqui, ó, ter o anúncio, a captação imediata e a sua equipe está preparada com bons processos. Processos comerciais para você estar conseguindo converter essa boa demanda que chega. Sabe uma coisa que eu vejo demais aqui, ó? Esses dias eu conversei com uma autoescola, ela é lá de Guarulhos. Não vou falar nomes aqui. Ela investe R$ 4.500 em tráfego pago. Recebe, em média, 70 orçamentos todo santo mês. Todo santo dia. 70 é a média, todo santo dia. E ele já tem uma mensagenzinha pronta. E ele fechando 50 matrículas mensal, tá? E ele já tem uma mensagenzinha pronta, onde as pessoas eles vão chegando. Olá, bom dia, eu quero saber o valor da habilitação. Olá, bom dia, carro e moto? Sim, e já manda aquele orçamento desse tamanho assim. Esse é o valor, parcelado em tantas vezes, e no cartão fica tanto. Aí tem essa e essa taxa, tem esse exame. Na cabeça do cliente que chegou até você, de primeiro momento, ele vai olhar aquilo, ele não lê, ele só vai bater o olho nos números e falar assim, ó, 10 mil, meu Deus, não dou conta, eu entrei em desespero, acabou, já era. E a maioria das autoescolas ainda usa isso. Para isso, gente, venda é o quê? Abordar o cliente, gerar um relacionamento. Fala, Tiagão, como é que você tá? Tudo bem, meu amigo? Bora lá, o que eu posso te ajudar hoje? Primeira habilitação, carro e moto, como é que é? E você vai gerando um relacionamento com essa pessoa, ela vai se abrindo aos poucos para você. Ali você vai entendendo um pouco mais em relação à necessidade dela, o que ela buscou você nesse momento. Aí sim, você vai passar o valor, passou o valor, antes de passar o valor, pergunta, Tiagão, quando você pensou em tirar sua habilitação aqui, fica melhor para você, cartão, boleto, à vista, como é que é? Se o cara falar os três, você manda os três, mas não, quanto que fica no cartão de crédito? Olha aqui, meu irmão, para você aqui, ó, 10 vezes de 310, se encaixa para ti? Acabou. Em exame você negocia depois, se não tiver incluso. E aos pouquinhos aí você vai sempre gerando aquela curiosidade do cara querer saber mais. A venda no WhatsApp, gente, não é um processo de quem fecha primeiro. É um processo de quem consegue reter a atenção do cliente por mais tempo. Porque o processo, porque a venda está na mão dele, que ele pode parar de responder você a hora que ele quiser. É ou não é? Funciona assim. Então, se você não tiver uma assertividade muito grande em cumprir esse processo que estou falando para vocês, vocês perdem venda demais. É absurdo. Absurdo. A gente começou a fazer testes com essa autoescola que eu citei para vocês aqui atrás, estava fechando 300, que a gente chegou a 400, os caras estavam atendendo 100, 150, 200, 250 contatos no dia para fechar 5, 6 matrículas. A gente começou a fechar, na sexta-feira passada agora, eu fiz um desafio de batida de martelo com a equipe lá, de todo mundo que passou o orçamento que ainda não fechou. Eles fizeram uma média de 10 a 12 matrículas no dia
com 30, 40 orçamentos. 30, 40 orçamentos. 4 vendedores, quase 50 matrículas no dia fazendo isso. Esse é o ponto. Inclusive, eu não sei se alguém aqui já assistiu o meu treinamento de segunda-feira, aonde um dos temas que eu mais abordo lá é como fechar de 3 a 10 matrículas todo santo dia dentro da sua autoescola. Que é com essa estrutura que eu passo aqui para vocês. Isso aqui, tanto em primeira habilitação, no EAD, essa coisa toda. Eu já vi gente fazendo captação aqui no EAD, que o cara chega lá buscando um curso de MOP, um exemplo, e quando ele chega aqui, ele fala bom dia e manda o site. Ah, pelo amor de Deus, irmão. Para ele só acessar o site, ele entra no Google, e lá ele vai achar muito mais barato do que o seu. Entendeu? É esse o ponto. Vende mais quem se relaciona mais, vende mais quem consegue reter a atenção do cliente por mais tempo. Acabou. O restante é balela. Eu fico louco quando eu vejo esse. Tem umas empresas aí de mercado que quer atender a autoescola e fala que vai colocar inteligência artificial lá no seu atendimento lá para começar, para aumentar em 100% aí o seu número de matrículas. Pelo amor de Deus, irmão. Porra de inteligência artificial? Eu tinha falado sobre isso no primeira aula tua, eu disse, eu É acho que eu vou verdade. colocar uma inteligência artificial no Isso, eu falei, coloca, Fran, coloca. Seu número de matrícula de 80 vai cair para 30. Por quê, gente? Pessoas gostam de conversar com pessoas, pessoas compram de gente, pessoas se relacionam com pessoas. Então, o que vocês mais vão aprender dentro desse nosso treinamento aqui hoje? Que vender é entender de gente. Quanto mais você entende de gente, quanto mais você consegue se relacionar com pessoas, mais você vende. Tá? Tá fazendo sentido para todo mundo até aqui? O correto seria um colaborador focado só para venda? Com certeza, Aline. Com certeza. Se hoje você ainda não tem, se você não tem um exemplo, você tem 2 carros e 2 motos, até 3 carros, ali, 45 matrículas por mês, você consegue atender com 2 pessoas ali dentro do seu atendimento, tanto fazendo parte administrativa como marcação de aula e vendendo. Só que você tem que entender que quando a pessoa está cuidando do administrativo também, 30, 40, 50% da energia dela está focada no ADM. E essa energia que poderia estar focado em vendas significa 50% a menos de resultado para ti. Então, se tem autoescola aqui que já tem a capacidade de separar, deixa uma pessoa para administrativo, 2 para administrativo, 2 para venda, acabou. Eu tenho autoescola aqui que a gente tem 5 na venda. Só na venda, focado. É 250, 300 matrículas mês. Porque desfocamos com a demanda diária dos alunos, com certeza, Aline. Com certeza, você vai desfocar. Então, se hoje você conseguiria atender, sei lá, 10 alunos mês, 10 alunos dia, 10 orçamentos dia, se você tiver uma pessoa completamente focada ali, você atende 30. 30, consequentemente, vai te dar um resultado maior. Qual que é o maior investimento que toda autoescola deveria fazer? Criar um setor comercial separado. É a melhor coisa que existe na face da Terra. É ou não é, Tiagão? Melhor coisa. A coisa muda, o resultado muda, Não, o foco da coisa muda. e uma coisa bem importante, né? Que a pessoa vai, depois o Leonardo vai explicar cada passo a passo, como atrair mais. Então, a pessoa manifesta interesse, a pessoa que está no comercial já dá uma ligada. Ai, como é que eu posso te atender? Já cria um vínculo por ligação. Mensagem de Sim, texto né, um padrão que a gente segue. exatamente. Quem aqui só está na mensagem de texto, eu vou passar aqui um dado para vocês. Por que as vendas de vocês, muitas vezes, no WhatsApp tá tão baixa? Vamos lá. 56% de todo o seu processo de vendas, da sua oportunidade de venda, é o que a pessoa vê. Ela vendo você, os seus trejeitos. Só dela olhar para sua cara, já é 56% de chance dela comprar. No WhatsApp não tem isso. 39% de todo o processo é o seu tom de voz, não é o que você fala, é o tom. A segurança que você passa para a pessoa num áudio. Então, só de você passar um áudio seguro, gerando empatia, a pessoa se sentindo confiança, sentindo harmonia na sua voz, a coisa já muda. É 39% de chance de você fechar. Só na mensagem, 7%. 7%.
E você sabia que essa normalmente é a média de vendas das autoescolas nacionalmente? 7% de conversão? É isso. Pessoas se relacionam com pessoas. Aqui nos scripts de venda, eu sempre passo aqui para o pessoal, ó, deu abertura para o áudio, você já manda um áudio aqui dessa forma, pessoa ali tá com dificuldade, oferece uma ligação de 2 minutos. Cara, o WhatsApp, ele é somente um meio para você fechar. Se você não souber tirar a pessoa dali para você poder concluir o processo como um todo, você vai ter uma dificuldade muito grande, tá? E outro ponto, isso aqui é que muda o jogo de qualquer autoescola. Você precisa ter uma rotina comercial dentro da sua autoescola. Você precisa ter uma rotina de vendas. Você pode ter o melhor script do mundo, você pode ter os melhores vendedores dentro da sua autoescola, se você não tiver uma rotina aí dentro aí, comercial, onde todo mundo está focado no resultado da empresa, é a mesma coisa que nada. É a mesma coisa que nada. O gestor ele tem que estar o tempo todo ali focado no que precisa ser feito, atendendo a equipe, tendo meta clara. A equipe precisa saber que ela precisa fazer todo santo dia. Pô, Thiago, se a sua meta é 90 matrículas mês e durante 2 dias seguidos a pessoa só fez uma venda e você sabe que para bater a meta no terceiro dia cada um precisa fazer 4, é você sentar, ó, quantos orçamentos tem aí para bater o martelo? Quem falou que vinha na autoescola aí? Quantos leads novos chegaram hoje? E você começa a fazer um levantamento e vai para cima. Foco. Foco. O foco muda o jogo do comercial. Tá? Tem um roteiro de vendas no WhatsApp. Quando você tem um bom roteiro de vendas ali no WhatsApp, você consegue atender menos gente, com mais qualidade. Aqui a qualidade entra. Com mais qualidade e principalmente ter uma taxa de conversão mais alta. Você tem um bom roteiro de venda. Fechamento agressivo no presencial. Eu coloquei aqui 50% a 70% de fechamento no presencial, para quem tem demanda aqui no presencial, para ser amigável. Mas para mim, os nossos parceiros aqui é no mínimo 85% de fechamento no presencial. Meu irmão, se você está perdendo venda por indicação, o cara saiu de casa, batendo chinelo, até a autoescola para pegar um orçamento, você não conseguiu reter esse cara, irmão? Não, pelo amor de Deus. Aí é difícil. No presencial tem várias técnicas onde você consegue quebrando a objeção do cliente do começo ao fim, retendo a atenção dele de tal forma aonde só resta 2 coisas. Ou ele fala sim para você, ou ele fala não e sai correndo. Essas são as duas maneiras que ele tem de sair de você. Então, quando você tem uma estrutura disso aqui, gente, a coisa muda. Quantas autoescolas que eu já peguei aqui para fazer o trabalho, só de eu implementar uma rotina onde o dono todo santo dia se preocupa com o próprio resultado, a coisa mudou. Olha o que eu disse aqui. Aonde o dono se preocupa todo santo dia com o próprio resultado, a coisa mudou. Conexão gera confiança e confiança gera vendas. Aí, ó, Aniele. Exatamente isso. Esse é o ponto. Então, na maioria das vezes, você não está vendendo mais. É porque você está desfocado. E é isso que a gente vai ensinar para você, é como você criar uma rotina de manhã cedo, você chega, qual que é o levantamento que você faz com a equipe, deu meio-dia, quantas matrículas fechou, batemos a nossa meta do dia? Não, ainda não. Quantas negociações você tem para tarde? Bate o martelo nas negociações para tarde, chegou 5 horas no final do dia, bateu a meta? Não bati a meta ainda. Quem está no gatilho aí, bora ligar para todo mundo. Acabou. Às vezes a gente fica aqui até tarde fazendo ação de venda. A maioria das vendas que a gente faz é depois das 18h30. O pessoal já está em casa, que o pessoal atende, que o pessoal responde. Fez 5 vendas no decorrer do dia inteiro. À noite faz 8. Em 2 horinhas ali você correndo atrás para bater meta. Esse é o ponto. Tá fazendo sentido até aqui? Todo mundo pegando? Maravilhoso, então. Então, pessoal, ó. Um outro ponto que vocês precisam também, que vocês vão ter acesso aqui dentro da nossa plataforma também,
depois a gente vai estar explicando para vocês como que vocês vão ter acesso a isso aqui. É um CRM. Se hoje você não tem um CRM aí dentro do seu atendimento, você está jogando um jogo aí de queimação de lead. Porque o CRM, ele te dá um direcionamento completo ali de quem que está em negociação, quem precisa retornar. Você consegue agendar mensagens, dizendo, pô, a Fran vai fechar comigo amanhã às 5 horas da tarde. Já consigo deixar uma mensagenzinha agendada para a Fran ali, como lembrete para ela, 5 horas da tarde. Fran, já estou te esperando aqui na autoescola, já passei um cafezinho só para a gente sentar aqui e conversar sobre a sua habilitação. Já deixa agendado, o próprio CRM já faz isso com a pessoa. Ali você consegue ali, poxa, tô com uma oportunidade exclusiva, consegue pegar todo mundo que está em negociação, que não respondeu ali, fazer um disparo em massa para aquela base toda. Então isso aqui te dá mais tempo, te dá mais controle. Controle é igual a tempo. Quanto mais controle você tem, mais tempo você tem de execução. Quanto menos controle você tem, mais perdido você fica desfocado em outras atividades, outras atividades não vai produzir o resultado que você precisa. É isso. Fechado? Estou resumindo aqui de forma rápida, gente, porque já vai dar 11 horas da manhã aí, hein? Todo mundo tem que almoçar em família hoje, né? Então vamos lá então, gente. Momento da aceleração. Você vai ter a oportunidade de virar o jogo do seu CFC nas próximas 4 semanas. Então, assim, a partir de hoje, eu vou estar junto com os parceiros aí da UniCFC, do EAD, tá? Fazendo toda essa parte de treinamento, tanto dos gestores, quanto da equipe, nessa parte comercial, nessa parte de vendas. E, gente, aproveita essa oportunidade que a Uni está dando para vocês. Porque é a primeira vez, um exemplo, a Uni está investindo em vocês. Ela está investindo, ela está entregando isso aqui, que eu cobro um valor bem considerável lá fora, e a Uni está investindo em vocês para entregar isso aqui de forma gratuita. Então, isso é a primeira vez que está acontecendo que eu estou abrindo a minha metodologia no Brasil assim. Então, qual que é a meta de vocês? Qual que é a meta de vocês? Para vocês estarem dentro, quando vocês entrarem ali, vocês já vão passar por uma reunião de onboard, que é uma reunião de entrada, onde vocês vão entender sobre o EAD, essa coisa toda, como que vai funcionar o treinamento em vendas para a primeira habilitação, todos os seus serviços em si, e cada um de vocês vai ter uma meta. Para vocês continuarem dentro do programa, tendo acesso a todas as ferramentas que a gente vai disponibilizar, vocês não precisam bater meta. Porque não faz sentido nenhum. É ou não é? Para vocês disponibilizarem tempo, esse tempo ele tem que ser recompensado. Já viu aquela frase que tempo é igual a dinheiro? Pois é, vocês vão ter que fazer dinheiro agora. Então, qual que é a meta de vocês aqui dentro? Deixa, isso que é. Olha o Diego tá aí também, ó. Tô mutando aqui, Diego. Pronto. Como entrar para o programa CFC lucrativo aqui da Uni? Primeira coisa, ser parceiro da Uni CFC nos cursos EAD. Você precisa estar junto aí na plataforma dos cursos EAD, até porque todo o nosso treinamento em vendas vai estar lá dentro também disponível para vocês, tá? Vocês vão ter uma meta de aumentar em 40% as matrículas de vocês nos próximos 60 dias. Vocês vão ter que implementar, vocês têm que colocar em prática. Olha que coisa linda, gente. Vocês estão entrando aqui para aumentar o faturamento. A meta de vocês é ganhar mais dinheiro. Vocês vão ter que, usando a metodologia, aumentar em até 40% as suas vendas de matrículas em 60 dias e vender no mínimo 10 cursos EAD todos os meses. O qual todos eles vão dar um faturamento a mais para ti. E aí, fez sentido ou não? Quem aqui topa o desafio? Quem aqui tá junto? Quero ver, gente. Cadê o Luiz aí? O desafio, Luiz. Topa? 40% de aumento em vendas e 10 cursos EAD todo santo mês. Esse
Essa é a meta de vocês para vocês estarem junto com a gente aqui recebendo todo esse material gratuito. Barros aqui, ó, tô dentro. Maravilhoso, então. Então, ó, o que que vai acontecer agora? Dentro. Que coisa linda. Ó, digita no chat aqui, todo mundo que tá dentro aqui, para a gente verificar quantas pessoas tem. Nós temos 30 vagas aqui para novos parceiros. Ó, tô dentro, tô dentro, tô dentro. Ótimo, que coisa linda. Tiago, Aline, Márcio, Dionir, que lindo, cara. CFC Machado, Autotec, aí, ó, Autotec, além do processo comercial que a gente vai implementar lá, o Antônio, agora vocês vão ter uma nova meta aí também de EAD, tá? Então, bora para cima. Gene, dentro, pronto. Maravilhoso, então. Então, aí, gente, ó, o que que vai acontecer? Já sou parceiros, vamos com tudo. CFC Beija-Flor, estamos dentro. Lindo. O que que vai acontecer agora? A Fran, ela vai mandar um formulário lá no nosso grupo. Lá no nosso grupo. Nesse formulário, você vai clicar, você vai preencher os seus dados, o nome da sua autoescola, o seu WhatsApp, tudo certinho. A Fran vai fazer contato, a Fran e a equipe vai fazer contato com cada um de vocês, já disponibilizar o EAD, já explicar para vocês o passo a passo de como vai funcionar o programa. Após isso, vocês vão ser colocados dentro de um grupo. Esse grupo ali vai ser o grupo de interação, o grupo de treinamento, e na próxima quarta-feira agora, às 19 horas, eu já vou estar junto com vocês. Então não perde essa oportunidade, Fran, se já quiser mandar lá no nosso grupo, todo mundo aí já vai preenchendo, a Fran vai chamar um por um, vai marcar uma reunião com todos vocês para explicar sobre toda a plataforma, como que vocês vão ter acesso, e é só cair para dentro. A gente vai monitorar as vendas de vocês mês a mês. É só executar que a coisa vai. Quer falar, Fran? Não, eu tô animadíssima aqui. Já compartilhei compartilhei o formulário aqui no grupo e a gente vai explicar direitinho a parceria. O Leonardo é incrível, como vocês puderam ver. Essa é uma oportunidade única para quem é cliente do UniCFC, ter essa metodologia que eu no meu CFC paguei, né? Mas aqui ele está fazendo em um formato para a UniCFC que a gente vai conseguir Diferente. desenvolver os nossos parceiros e de forma totalmente gratuita. Isso é uma oportunidade realmente que vai fazer a diferença, Leonardo. Eu sinto isso. E eu gosto muito que a Eu também UniCFC creio. tem essa filosofia de levar todo mundo junto. E foi o que eu senti quando eu te conheci também, porque a aula que ele deu aqui hoje foi a aula que ele me deu também na primeira mentoria e que ele conseguiu comprovar para mim, né, o resultado. É. Então, Eles ficou mais ou menos assim, eu falei, vamos colocar em prática aí, para vocês verem. é, 60% de crescimento em 30 dias. É isso, gente. Não tem outro caminho. Então, assim, ó, eu eu não conto. acreditei. Quando a Aniele é a nossa diretora de ensino, tá aqui, domingo, tá aqui assistindo. Quando a gente chegou em 60%, eu confesso para vocês que eu não acreditei. Eu já havia, né, já tinha conseguido me sensibilizar, mas não acreditei que daria tão certo, porque, e na verdade, assim, ó, não existe, treinamento, método, processo, organização interna. E Exatamente. não tem erro. E é um desenvolvimento interno nosso também. Então, Léo, Pessoal, deixa eu só mandei. falar uma coisa, deixa eu só puxar um pouquinho esse assunto aí. Eu tenho uma parceira, a Cadine, que ela sempre está nos nossos treinamentos ali, lá de Porto Feliz, São Paulo. Ela entrou aqui na nossa mentoria, a individual que eu tenho, ela falando assim, ó, eu não acredito em nada. Só que eu tenho duas opções. Aí você, eu não acredito em nada do que você me falou. Esse negócio de venda, tráfego, isso aí para mim é tudo balela, que você está querendo me empurrar. Só que eu tenho duas opções. Ou eu invisto em você, ou eu fecho a minha autoescola. E eu vou dar uma tacada final antes. Eu falei, me dá 30 dias. E ela entrou. Ela fechando 8, 10 matrículas mês. Muito pouco, né? Hoje ela não fecha menos de 60.
Já não fecha menos de 60 matrículas todo santo mês. E essa semana, para quem quer seguir o meu Instagram, leo.mentorcfc, me segue lá, que eu vou postar um depoimento dela essa semana. Eu falei assim, ó, minha amiga, você faz o depoimento para mim? Ela, claro que eu faço. Mas eu vou fazer com gosto, porque eu paguei língua. Esse é o ponto. Então, ó, formulário tá lá. Todo mundo já entra lá. São 30 vagas que a gente vai disponibilizar agora, então já tem uma quantidade legal de pessoas aqui. Os primeiros 30 aí a gente vai estar chamando todo mundo aí, já para entrar lá no nosso grupo. Já vão fazer a reunião com a Fran e a equipe dela segunda-feira agora, ela vai passar os horários, tudo certinho para vocês, já para na próxima quarta-feira a gente estar junto aí fazendo esse negócio acontecer. 4 semanas, eu quero que pelo menos 50% aqui do grupo já estejam com meta batida. Pelo menos. A nossa meta é em 60 dias. Em 60 dias. Mas pelo menos. E nas primeiras 4 semanas, pelo menos 50% do grupo aqui com a meta já batida. Amanhã a Tá gente bom? já vai ter a reunião, mas já comecem a trabalhar os números, verifiquem no sistema de gerenciamento de CFC, a forma, quem ainda não monitora quantas habilitações vende no mês, já começa a fazer o levantamento aí dos últimos 2 anos. Detalhe, né? Crescemos 60% na média dos últimos 7 anos. 7 anos. Então, 7 anos. é uma potência aqui que vocês têm na mão. Então, Vamos lá, bora. gente. Um bom domingo para todos. Leonardo, muito Valeu, pessoal. obrigada. E Tamo nos junto. conversamos em breve, tá bom? Maravilha, pessoal. Ó, vai lá e preenche. Não esquece. Tchau, tchau, gente. Abraço, viu? Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchauzinho.